Oi, pessoal! Antes da gente continuar com a resolução de questões, é interessante a gente ver algumas propriedades da parábola. A gente viu que a trajetória forma um gráfico de uma parábola e a gente sabe que na direção y, estudando unicamente o movimento na direção y em função de t, a gente tem também uma parábola. Y igual a y0 mais v0 yt mais até ao quadrado dividido por 2. A gente também vai ter uma parábola. Então, se a gente lança uma bola, a bola sobe e cai para a mesma altura inicial, a gente vai ter uma parábola. Então, tanto para a trajetória, quanto para o deslocamento ao longo do eixo y, a gente tem uma parábola. E a gente, então, é interessante a gente ver algumas características da parábola. Isso vai ajudar muito nas questões. Por exemplo, o vértice da parábola ele está equidistante das raízes. E, além disso, esse vértice, se eu traço aqui uma reta, cortando esse vértice, uma reta vertical, essa reta é como se fosse um espelho. Tudo que está do lado esquerdo do espelho é igual ao lado direito. Então, aqui nós temos um eixo de simetria da nossa parábola. Se eu tenho aqui uma certa posição igual a 3, se aqui eu tenho y igual a 3, do outro lado do meu espelho, né? Se eu vier aqui para a outra extremidade, para o outro lado do espelho, eu vou ter também y igual a 3. Se aqui eu tenho y igual a 1, por exemplo, se eu traçar uma reta horizontal até chegar novamente ao nosso gráfico da trajetória, aqui vou ter também y igual a 1. Então, é tudo simétrico em relação ao eixo vertical que passa pelo nosso vértice. Aqui no caso do gráfico de y em função de t, é a mesma coisa. Esse vértice ele está equidistante das raízes da parábola e esse vértice, o eixo vertical, vai dividir a parábola em duas partes que são simétricas. Outra coisa, se eu encontro, por exemplo, um instante de altura máxima, esse vértice vai ser um instante de altura máxima, né? Aqui nós temos um certo T1, e esse T1 vai corresponder ao intervalo de tempo em que minha bola, meu projétil, vai atingir a altura máxima. E esta altura nós podemos chamar de y máximo, né? Y máximo. Aqui nós temos o ponto de altura máxima. Se eu fiz um cálculo e eu obtive o valor de T1, como a gente viu que tudo que acontece da esquerda dessa reta vertical, é igual a tudo que acontece para a direita, então, se esse intervalo de tempo para adquirir a altura máxima vale T1, então, o intervalo de tempo para que a bola da sua altura máxima atinja o solo novamente também vai ser igual a T1. Então, se eu fiz o cálculo do intervalo de tempo para que minha bola, meu projétil atinja a altura máxima, se eu multiplicar por 2, eu já tenho o intervalo de tempo para que a bola volte a cair no chão. Então, se eu lanço uma bola, se eu lanço um projétil, ele vai levar um certo intervalo de tempo para atingir a altura máxima e o mesmo intervalo de tempo para cair no chão novamente. Considerando que a posição inicial e a posição final possuem o mesmo nível, né? Possuem a mesma altura. Beleza? Então, a gente vai utilizar estes conhecimentos para resolver esta próxima questão. Vamos resolver mais uma questão. Um jogador chuta uma bola com velocidade inicial de 30 metros por segundo, formando o ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, o jogador ele vai chutar uma bola. Ele chuta uma bola, essa bola possui uma certa velocidade,
formando o ângulo de 30 graus. Aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Aqui nós temos a velocidade inicial da bola. E essa bola vai percorrer o movimento parabólico. Vai atingir a altura máxima e depois vai voltar para o solo. A gente acabou de ver que o intervalo de tempo para atingir a altura máxima corresponde à metade do tempo total. Considerando o tempo total, o tempo para que a bola suba e depois caia de novo no chão. Então, a velocidade inicial é de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Considerando que o alcance da bola é o dobro da altura máxima atingida, podemos afirmar que o alcance vale quanto? Então, vamos lá. Vamos estudar, vamos decompor novamente em uma componente vertical do movimento e componente horizontal. Na componente vertical do movimento, a gente veio utilizando a equação S igual a S0 mais V0t mais até o quadrado dividido por 2. Mas agora a gente vai utilizar outra equação do movimento uniformemente variado, que é igual a V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Em que agora eu vou querer calcular, eu vou comparar o momento inicial com esse momento de altura máxima. Aqui na altura máxima, aqui nós temos a altura máxima. E a gente viu que nesse ponto de altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. Necessariamente, no momento de altura máxima, a velocidade é igual a zero. Porque se fosse maior que zero, essa bola continuaria subindo. Se fosse negativo, a bola já estaria no movimento de descida, ela já caiu em relação a uma posição maior em instantes anteriores. Então, necessariamente, o ponto de altura máxima corresponde a Vy igual a zero. Então, se eu coloco V igual a zero, se eu coloco que essa velocidade é nula, significa que eu vou encontrar... Aqui a gente vai adaptar essa equação para Vy quadrado, que apenas a componente y obedece essa equação. É igual a V0y ao quadrado, mais, como a aceleração é negativa, menos 2 vezes g vezes ΔS, né? Vamos chamar de ΔSy, a variação da posição na direção y, ou ΔH, a variação de altura. Certo? Nesse momento de altura máxima, a gente vai fazer Vy igual a zero. Então, ao fazer Vy igual a zero, eu vou achar a variação de altura máxima. Eu vou achar a altura máxima menos a altura inicial, que estamos chamando de zero. Beleza? Vamos fazer Vy é igual a zero. Ficamos com zero ao quadrado é igual a V0y ao quadrado. Aqui a gente precisa decompor a velocidade inicial nas suas componentes vertical e horizontal. Aqui a gente vai decompor essa velocidade inicial numa componente horizontal, que eu estou destacando de preto. Aqui nós temos V0x. E destacando de vermelho, a gente tem V0y. Veja que a gente tem um triângulo retângulo, V0y, um triângulo retângulo, e o seno de 30 graus, é igual ao cateto oposto, o módulo de V0y, dividido pela hipotenusa, que vale V0. E o seno de 30 graus vale meio. Portanto, V0y igual a meio, 0,5, multiplicado pela velocidade inicial de 30 metros por segundo. É meio multiplicado por 30 metros por segundo. Isso é igual a 15. V0y é igual a 15 metros por segundo. Substituindo isso na equação, a gente tem que 0 ao quadrado é igual a V0y, que vale 15 ao quadrado,
menos 2 vezes g, vezes a aceleração da gravidade, que a gente está considerando de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes ΔH. ΔH vai ser essa altura máxima, que estamos chamando de Hzão, vamos chamar de Hzão. ΔH vai ser Hzão menos a altura inicial, que podemos considerar como nula. Então, aqui nós temos ΔH ou H, a altura máxima. Resolvendo a equação, 15 ao quadrado é igual a 20H. Resolvendo a equação, H é 225 dividido por 20. H é igual a, não vai ser nenhuma dessas alternativas, vai ser 22,5 dividido por 2. Bom, a questão está pedindo a altura, né? O alcance é o dobro da altura máxima. Certo? A altura máxima é 22,5 dividido por 2 metros. O alcance, vamos resolver aqui nesse cantinho. O alcance é o dobro da altura máxima. O alcance vale 2H. O alcance vale 2H. O alcance é 2 vezes 22,5 dividido por 2. O alcance é igual a 22,5 metros. Não há nenhuma alternativa correta, não existe nenhuma alternativa para essa opção, e a questão devia ter sido anulada. Vou verificar se ela foi anulada ou não. A questão não foi anulada, mas ela devia ter sido anulada. A alternativa correta, a alternativa que a banca considerou como gabarito, é a letra B, 107 metros. Então, a banca considerou a letra B como gabarito. A banca considerou a letra B como gabarito, mas ela devia ter sido anulada. Última questão desse assunto. Agora a gente vai, não foi nessa questão, vai ser nessa agora que a gente vai resolver, que a gente vai fazer aquela consideração, a gente vai levar o que a gente aprendeu sobre a simetria da curva parabólica. A figura seguinte ilustra uma locomotiva, é um concurso para físico, e a banca é a banca CESP. A figura seguinte ilustra uma locomotiva em miniatura que se desloca em movimento retilíneo uniforme com velocidade Vx. Lançando-se obliquamente uma bola com velocidade inicial igual a Vy igual a 300 centímetros por segundo, veja que está em centímetros por segundo, não está no SI. O desafio é controlar a velocidade horizontal do trem de forma que a bola possa ser capturada pelo trem após ele ter atravessado um túnel e ter percorrido uma distância L igual a 30 centímetros. Então, a gente está no trem, alguém vai soltar uma bola, é uma brincadeira, né? O trem ele possui uma velocidade para a direita e a pessoa vai jogar a bola para cima, né? Em relação à pessoa, em relação ao referencial dentro do trem, a velocidade vai ser vertical. Mas como o trem e a bola inicialmente possuem velocidade para a direita, para alguém que está fora, para alguém que está sobre os trilhos ou está sobre o solo, ele vai ver tanto o trem quanto a bola como uma componente vertical, como uma componente para a direita. Então, a bola ela vai ter uma componente para a direita, ela vai subir e ir para a direita, fazendo uma trajetória parabólica. Então, vai lançar, a pessoa vai soltar a bola, a pessoa vai lançar a bola vai para a direita e para cima enquanto o trem vai andando. E depois a bola vai atingir uma altura máxima e depois vai começar a cair. E a gente deseja que ela caia em cima do trem. Então, devemos controlar a velocidade do trem para que a bola volte a cair sobre esse trem. Após percorrer uma distância x igual a 30
centímetros. Considerando que na situação hipotética a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo, veja que não vamos considerar a aceleração igual a 10. Olha, a aceleração aqui não é igual a 10. A questão está pedindo para a gente considerar igual a 9,8. Então, se a gente considerar igual a 10, pode alterar a resposta que a gente encontra. Inclusive, uma questão que era para ser certa, a gente vai encontrar errada. Então, a gente deve ser fiel a isso. Se a questão está dizendo para utilizar a aceleração igual a 9,8, a gente não vai utilizar a aceleração igual a 10. Considerando nessa situação hipotética, a não ser que a gente veja claramente que isso não vai impactar. Por exemplo, aqui é uma questão de certo ou errado, mas se for uma questão de múltipla escolha e cada alternativa for muito diferente da outra, uma alternativa é 10 metros, outra 100 metros, 200 metros, e você percebe que considerar igual a 9,8 ou igual a 10 não vai impactar significativamente nos cálculos, você pode sim fazer essa aproximação, mas não vai ser o caso. Então, a gente vai considerar a aceleração igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, não existam forças dissipativas, e que, com relação ao movimento da bola, P seja um ponto de lançamento da bola e a origem do sistema de coordenadas, julgue os próximos itens. Então, o item é: o tempo gasto pelo trem para percorrer a distância L é igual ao tempo gasto no movimento de subida e descida. Foi exatamente o que a gente viu na parte teórica, né? Analisando especificamente o movimento vertical, a gente vai ter y em função de t. A gente vai ter o movimento de uma parábola. E a gente viu que o vértice dessa parábola está equidistante das raízes. Isso é a teoria da função de segundo grau, é a teoria da parábola. O vértice é equidistante. Se você pega, por exemplo, quer calcular esse tempo do vértice, o eixo x, a componente x do vértice, a gente pode pegar as raízes e calcular a média aritmética. A gente faz isso na disciplina de matemática. Então, esse vértice está equidistante. Então, esse intervalo de tempo para atingir a altura máxima corresponde ao mesmo intervalo de tempo para ir da altura máxima até voltar ao solo. Em outras palavras, o tempo para atingir a altura máxima é a metade do tempo total. Na verdade, não é isso que está dizendo o item. O item está dizendo o seguinte: o tempo gasto pelo trem para percorrer a distância L, que é a distância total no eixo x, é igual ao tempo gasto no movimento de subida mais o tempo gasto no movimento de descida. Então, na verdade, o que o item está dizendo, o item continua verdadeiro, mas eu tinha interpretado de uma forma diferente. Mas o que a questão está dizendo é o seguinte: enquanto na direção y a bola vai subir e vai descer, enquanto a gente tem esse movimento na direção vertical, na direção horizontal, a bola vai andando, percorrendo a distância L. Então, enquanto percorre a distância L ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, a bola vai subir e vai descer. Então, a gente vai ter esses dois movimentos simultaneamente. Eu vou percorrer a distância L, a bola vai subir e depois descer. É isso que está dizendo o item. O item 58 está verdadeiro. Item 59. A velocidade Vx é menor do que 50 centímetros por segundo. Vamos deixar esse item mais para frente. Vamos fazer esse item 60, a altura máxima, que é a altura máxima que a bola atinge em relação à origem do sistema de coordenadas é maior do que 0,5 metros. Então, vamos calcular essa altura máxima. Na direção y, a gente tem um movimento uniformemente variado. Na componente y, a gente tem um movimento uniformemente variado. Na componente vertical do movimento, a gente tem movimento uniformemente variado. Valendo a equação, a gente quer a altura máxima
a gente vai utilizar v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Ou melhor, vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔH, vezes a variação da altura. A gente está com pouco espaço aqui, então vamos aproveitar cada pedacinho de espaço que a gente tem. Fazendo vy igual a zero, a gente vai encontrar o h máximo, né? Quando a bola vai subir e depois descer. Se eu considero que a velocidade é igual a zero, é porque eu estou nesse ponto. Então, eu vou encontrar o h máximo. 0 ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2g ΔH. Ou, em outras palavras, 2 vezes g vezes ΔH é igual a v0y ao quadrado. Dois vezes 9,8 vezes ΔH. A ΔH é a posição final, a altura máxima menos a altura inicial, que vale zero. Então, 2 vezes 9,8 vezes a altura máxima é igual a v0y ao quadrado. v0y é de 300 centímetros por segundo, ou seja, 3 metros por segundo. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro, então 300 centímetros é igual a 3 metros. v0y é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima é igual a 9 dividido por 2 vezes 9,8. A questão está pedindo justamente a altura máxima. Fazendo essa conta, a gente encontra a altura máxima igual a 0,46 aproximadamente. É aproximadamente igual a 0,46 metros. É maior do que 0,5 metros? Falso. É igual a 0,46 metros. É aproximadamente igual a 0,46 metros. Vamos voltar a item 61. Para o observador fora do sistema e fixo, para o observador do sistema fixo na Terra, o movimento da bola segue uma trajetória parabólica. Verdadeiro, a gente já viu isso várias vezes. Vamos agora para o item 59, que é o mais longo. Item 59. A velocidade Vx é menor do que 50 centímetros por segundo. Ao longo do eixo x, a gente tem um movimento uniforme. Nós temos que Vx é igual a ΔS dividido por ΔT. É o movimento uniforme. Vx é igual a ΔS. E ao longo desse x, a gente vai percorrer 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros. Nós temos 0,3 metros dividido por ΔT. Falta encontrar ΔT, né? Ah, sim. Então, justamente agora, a gente pode utilizar o que a gente viu na parte teórica, né? Se a gente tivesse calculado, se eu tivesse algum item que pedisse para calcular o intervalo de tempo para atingir a altura máxima, bastaria multiplicar por 2 para obter o intervalo de tempo total, e a gente substitui aqui o intervalo de tempo total e calcula Vx. A gente não fez isso porque a gente utilizou a equação de Torricelli, mas vamos voltar para o caso da altura máxima. Vamos voltar para o caso da altura máxima e vamos encontrar o instante de tempo, o intervalo de tempo que leva para adquirir essa altura máxima. Então, voltando para o movimento vertical, y em função de t, no movimento uniformemente variado, e para o movimento uniformemente variado, a gente tem, por exemplo, que v igual a v0 mais at. Utilizando apenas as componentes verticais, porque apenas essas componentes seguem esse movimento uniformemente variado, vy é igual a v0y
menos G vezes T. Para o caso de altura máxima, a gente tem velocidade Vy igual a zero. Zero igual a V0y menos GT. V0y é igual a 9,8 vezes o t, em que t vai ser o nosso intervalo de tempo para atingir a altura máxima. E V0y é igual a 300 centímetros por segundo, ou seja, 3 metros por segundo. Então, t é igual a 3 dividido por 9,8. 3 dividido por 9,8 é igual a 0,3. É aproximadamente igual a 0,3. 0,306. Certo? Então, este é o intervalo de tempo. Aqui nós temos y em função de t. No gráfico y em função de t. Esse intervalo de 0,3 segundos é o tempo para atingir a altura máxima. Aqui a gente tem 0,3. Já o tempo para o trajeto completo, né? Para o movimento completo vai ser o dobro. Vai ser 0,612. Aqui a gente 0,306. Multiplicando por 2, a gente tem o intervalo de tempo total. Então, este é o intervalo de tempo total, aproximadamente igual a 0,612. Aqui nós temos 0,3, Vx é ΔS, 30 centímetros, ou 0,3 metros, dividido por ΔT, que vale 0,612. Veja que esse denominador é um pouco superior, é um pouco superior ao dobro do numerador. Se o numerador fosse o dobro, fosse 0,6, a gente teria aqui se a gente tivesse Vx igual a 0,3 dividido por 0,6, a resposta seria igual a 0,5, porque a gente teria denominador igual ao dobro do numerador. Mas, na verdade, a gente precisa aumentar este denominador, porque ele vale 0,612, é um pouco superior a 0,6. Então, esse resultado é um pouco inferior a 0,5, porque ao aumentar o denominador, eu vou diminuir o resultado da minha fração. Então, nós temos um resultado inferior a 0,5. É inferior a 0,5. A questão está dizendo 0,5 metros por segundo. Eu estou trabalhando no SI. A velocidade Vx é um pouco inferior a 1 metro, corresponde a 100 centímetros. Então, 0,5 metros multiplicando por 100 é igual a 50 centímetros. É um pouco inferior a 50 centímetros por segundo. O item 59 diz que a velocidade Vx é menor do que 50 centímetros por segundo. Correto. É um pouco inferior a 50 centímetros por segundo. Beleza? Então, vamos finalizar. A gente viu muita questão sobre lançamento oblíquo. Acho que a gente pode, se a gente não exauriu todos os tipos de questões envolvendo esse tema, a gente passou muito próximo disso. Vamos ver outros tipos de questões.